Oi, Dom. Boa noite. Essa história pode parecer estranha, mas fique comigo. Quando eu estava no ensino médio, havia um garoto que dizia a todos que era um demônio. Nem me sinto à vontade para escrever o nome dele, e logo você entenderá por quê. Vou chamá-lo de Daniel, mesmo que o nome dele soe como algo tirado de uma peça de Shakespeare. Ele era extremamente desajeitado socialmente e tinha um olhar vazio que até deixava os professores desconfortáveis. Todo dia, sem falhar, ele vestia o mesmo moletom cinza básico. E não estou exagerando. Tenho quase certeza de que ele nunca o lavava, porque o cheiro era bem desagradável. Daniel era relativamente baixo e com uma aparência comum, mas você mal notava isso, já que ele sempre estava com o capuz sobre a cabeça. Ele nunca tirava os óculos escuros, nem mesmo dentro das salas de aula. Com o tempo, os professores desistiram de pedir para ele remover os óculos porque ele simplesmente ignorava. Agora vem a parte estranha. Ele não tinha amigos, mas tinha uma mania bizarra de adotar pessoas. O que quero dizer com isso é que se ele gostasse de você, o que podia acontecer aleatoriamente, ele se aproximava e dizia: "Você está adotado." Era como se aquilo significasse que agora você fazia parte do círculo dele, ou algo do tipo. Ele dizia que isso te manteria seguro de alguma forma. Ele não gostava de muita gente, então poucos foram realmente adotados. Eu fui uma dessas pessoas. Pensando bem, talvez ele tivesse uma queda por mim. Nenhum de nós levava a sério essa história de demônio. Todos achávamos que ele era apenas uma criança com problemas, o que de fato ele era. Devo mencionar que tudo isso aconteceu em Wayne, Pensilvânia, onde cresci. Outra garota que eu conhecia, Lucy, também foi adotada. A paixão de Daniel por ela era mais evidente, e todos nós sabíamos disso. Um dia, meus amigos e eu estávamos nos bancos atrás da escola, apenas relaxando. Estavam comigo Lucy, Erica e Tom. Não lembro exatamente como, mas a conversa acabou indo parar no assunto da paixão de Daniel por Lucy. Todos ríamos, e Lucy, obviamente, estava envergonhada. Não me lembro exatamente, mas tínhamos um apelido para ele, porque o nome real dele era complicado. Só que desta vez, Erica usou o nome verdadeiro dele. Na terceira vez que ela falou, eu juro que Daniel apareceu do nada e pulou em cima do banco, segurando um taco de beisebol. Não foi assustador no sentido tradicional, mas foi uma das coisas mais perturbadoras que eu já tinha visto. Paramos de falar na hora, preocupados que ele tivesse ouvido algo. Ele não disse uma palavra, apenas ficou nos encarando. Eu acenei para ele, e ele fez um pequeno aceno de volta antes de pular do banco e ir embora. Então eu disse com calma. Depois que tivemos certeza de que ele havia ido embora, todos nós caímos na risada, achando a situação estranhamente engraçada. Mas por dentro, eu ainda estava um pouco abalada. O próximo incidente, porém, foi bem mais assustador e nada fácil de rir. Eu estava na casa da Erica, nós duas no quarto dela, e os pais dela estavam em casa. Não lembro exatamente do que estávamos conversando, mas, de novo, o nome de Daniel foi mencionado 3 vezes entre nós. Menos de 10 minutos depois, ouvimos a porta da frente bater. Confusas, descemos para ver se algum dos nossos amigos tinha aparecido. A mãe de Erica chegou à porta antes de nós. Quando viramos na sala de estar, ficamos em choque ao ver Daniel ali conversando com a mãe dela. Ela perguntou o que ele estava fazendo ali, e ele simplesmente respondeu: "Eu fui invocado." A mãe de Erica fez uma conversa rápida e educada com ele, antes de pedir que ele fosse embora, o que ele fez sem resistência. Talvez o motivo de ninguém ter se alarmado mais fosse porque a mãe da Erica conhecia Daniel e até gostava dele. Mas Erica e eu, por outro lado, estávamos longe de estar calmas. Quando subimos de volta para o quarto, nos entreolhamos com expressões de puro terror, cientes de quão bizarro e assustador aquilo foi. Alguns minutos depois, fizemos a conexão. Parecia que ele aparecia quando o nome dele era dito 3 vezes. Eu sei que isso soa ridículo, mas nós duas havíamos presenciado 2 eventos inexplicáveis, e com o histórico de Daniel se auto-intitulando um demônio, como mais poderíamos entender o que aconteceu?
No dia seguinte, contamos tudo aos nossos amigos e o grupo inteiro fez um pacto de nunca mais dizer o nome dele 3 vezes numa conversa. As coisas seguiram tranquilas por meses e eu comecei a pensar que talvez estivesse exagerando. Até que um dia, estávamos na casa do Nolan, outro amigo nosso, relaxando no deck dos fundos. A conversa, inevitavelmente, voltou ao Daniel. Apesar de todos os nossos esforços para convencê-lo, Nolan não acreditava na nossa história. Mesmo com a confirmação de todos no grupo, ele permanecia cético. Para mostrar o quanto ele desacreditava, Nolan fez questão de dizer o nome de Daniel 3 vezes seguidas, só de brincadeira, para nosso desespero. Quando nada aconteceu, ele nos olhou sorrindo e disse que éramos idiotas por acreditar numa coisa tão absurda. E por mais irritada que eu estivesse, uma parte de mim ficou aliviada por Daniel não ter aparecido. Falei cedo demais, porque alguns minutos depois, Daniel apareceu de novo, pulando a cerca do quintal do Nolan. Foi o Nolan quem o viu primeiro, interrompendo o que estava falando. O resto de nós fez o mesmo, ficando em silêncio total, nervosos sobre o que Daniel poderia fazer desta vez. Ele ficou nos encarando por alguns segundos, antes de pular de volta para o outro lado da cerca e desaparecer. Nolan ficou fora de si, nos acusando de estarmos conspirando com Daniel para assustá-lo. Dissemos a ele que imploramos para que ele não fizesse nada. Depois de um tempo em silêncio, Nolan nos mandou ir embora, claramente abalado com o que aconteceu. A experiência final que tive relacionada ao Daniel foi, sem dúvida, a mais aterrorizante e perturbadora. Foi a única vez em que senti que minha vida estava realmente em risco. Alguns meses depois do incidente na casa de Nolan, eu estava sozinha em casa à noite. Meus pais raramente saíam, então isso era algo incomum. Aproveitei a oportunidade para convidar um garoto com quem eu estava conversando. Ele era meio idiota, mas naquela época, quase todos os caras com quem eu falava eram assim. Nós estávamos no meu quarto, com uma chuva leve lá fora. Em algum momento, ele mencionou Daniel, e eu fiquei visivelmente incomodada. Quando ele perguntou por quê, eu expliquei a situação. Ele riu alto e disse que ia falar o nome de Daniel só para me assustar. Implorei para que ele não fizesse isso, mas ele gritou o nome 3 vezes, o mais alto que pôde. Dessa vez não houve atraso. Assim que ele terminou, a chuva lá fora aumentou instantaneamente. Poucos segundos depois, um relâmpago iluminou o céu. Comecei a surtar. Ele parecia arrependido, dizendo que era só uma coincidência muito estranha. Eu xinguei ele e corri para a janela para ver o que estava acontecendo lá fora. Quando olhei para a entrada da minha casa, vi a silhueta de alguém olhando diretamente para a minha janela. Estava escuro e chuvoso demais para eu ter certeza, mas eu sabia, quase com toda certeza, que era Daniel. Fechei as persianas e corri escada abaixo para trancar todas as portas. Depois de trancar a porta dos fundos, o vi de novo, parado no meu jardim da frente sem se mover. Senti um ataque de pânico vindo e tinha certeza de que Daniel encontraria uma maneira de entrar na minha casa. Desesperada, comecei a gritar, mas eu sou adotada. Várias vezes, como se isso pudesse ajudar de alguma forma. Sei que ele não podia me ouvir, mas naquele momento, meu cérebro estava em completo caos. O garoto com quem eu estava desceu as escadas alguns segundos depois e me tirou do chão da cozinha, tentando me acalmar. Olhei pela janela de novo e ele tinha sumido. A tempestade ainda estava forte, mas eu não ia sair procurando ao redor da casa de jeito nenhum. Na manhã seguinte, depois que o garoto foi embora, saí para dar uma olhada no quintal. Para meu horror, encontrei algo estranho no canto mais afastado. O moletom de Daniel, e dentro dele estavam alguns dos meus pertences, que eu achava ter perdido. Meus pais só voltariam no dia seguinte, e eu estava apavorada demais para chamar a polícia. Resolvi que mostraria tudo para eles depois da escola, e eles resolveriam a situação. Só que isso nunca foi necessário. No dia seguinte, Daniel não apareceu na escola, nem no outro, e ninguém o viu mais depois disso. Ele simplesmente desapareceu. Meus pais ainda vivem na mesma casa, e eu penso nisso com frequência. Sei que essa não é uma história de terror típica, mas também não sei onde mais desabafar. Algumas pessoas da escola me contaram que pegaram Daniel espionando conversas, o que talvez explique como ele sempre aparecia quando seu nome era mencionado.
Conforme fui crescendo e refletindo sobre tudo isso, comecei a achar que Daniel provavelmente era um perseguidor com problemas mentais, me seguindo, e talvez outras meninas também. Isso explica como ele sempre sabia quando falávamos dele. Só de pensar que ele estava me seguindo por aí, escutando tudo o que eu dizia, me dá arrepios. E nem quero imaginar onde ele pode estar hoje. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Bem, vamos continuar. Eu sou de Denver e isso aconteceu há alguns anos. Numa noite de sábado com neve, meu amigo David e eu estávamos indo para um jantar. No caminho, decidimos parar em uma loja de bebidas. Honestamente, foi um desvio bem chato, com a neve caindo mais forte, mas não queríamos chegar de mãos vazias. Pegamos algumas cervejas artesanais locais e uma garrafa de uísque, depois voltamos para o carro. Foi por volta desse momento que a neve começou a apertar, mas vivendo em Denver já estávamos acostumados com isso. David, então, correu de volta para a loja de bebidas para pegar um pacote de zins, sua nova obsessão por nicotina. Fiquei irritado com isso porque eu era quem estava dirigindo e meu carro não era dos melhores para lidar com neve. Alguns minutos depois, ele voltou e entrou no carro. Partimos novamente. A neve estava ficando cada vez mais intensa, cobrindo as ruas com uma camada espessa de branco. O trajeto até a festa deveria ser simples, algo em torno de 20 a 30 minutos por bairros suburbanos que conhecíamos bem. Mas, como sempre, as coisas na minha vida não são tão simples. A tempestade de neve tinha outros planos, transformando o que deveria ser um passeio tranquilo em uma viagem tensa. Eu não sou o melhor motorista, e o carro deslizando a cada poucos segundos não ajudava em nada. Depois de alguns minutos tensos, subindo uma ladeira, virei uma esquina e me deparei com uma cena que ninguém quer ver. Um carro parado no meio da rua, com os piscas de emergência cortando a neve que caía, como se estivessem pedindo socorro. As portas do motorista e do passageiro estavam abertas. Minha primeira reação foi simplesmente contornar o carro e seguir em frente, mas David me disse para parar. Sei que pode parecer insensível, mas eu não sou o tipo de pessoa que confia em estranhos tão facilmente. Eu disse a ele que estávamos atrasados, mas ele insistiu com uma voz preocupada. David já tinha me colocado em situações complicadas por causa da sua curiosidade, mas dessa vez parecia diferente. Talvez alguém realmente estivesse em apuros. Relutantemente parei o carro e nós dois ficamos em silêncio por alguns segundos. David perguntou se deveríamos ir até o carro e eu disse que era exatamente o que estávamos fazendo. Ele revirou os olhos e me lembrou que ficar sentado no carro não ia resolver nada. E ele tinha razão, pelo menos em parte. Eu realmente não queria sair, estava nervoso com a situação. Pedi para esperarmos mais alguns minutos e ele, meio contrariado, concordou. Ficamos sentados no carro, observando os piscas de emergência piscando de maneira estranha contra o cenário de neve que, de outra forma, seria bonito. Nada aconteceu, o que me deixou surpreso. Eventualmente, David disse que já estava cansado de esperar e foi verificar. Antes que eu pudesse impedi-lo, ele já estava fora do carro. Eu o observei se aproximar do veículo com uma sensação crescente de apreensão. Foi nesse momento que achei ter visto algo escuro se mover no canto do meu olho. Talvez fosse minha mente pregando peças, mas a situação parecia piorar a cada segundo. Menos de 10 segundos depois, juro que vi o carro sacudir levemente, como se algo tivesse se mexido no porta-malas ou no banco de trás. Mais uma vez, talvez fosse só minha imaginação, mas não quis arriscar. Buzinei de repente, assustando David, que estava inspecionando o carro. Ele entendeu o recado e correu de volta para o carro. Assim que ele entrou, parti imediatamente, explicando a ele que achava que aquilo era uma armadilha. Ele ficou irritado, especialmente quando eu disse que não tinha provas concretas, mas respondi firmemente que não arriscaria minha vida por alguém que poderia facilmente ter chamado ajuda. O restante da viagem foi tenso.
David é o tipo de pessoa que guarda rancor por mais tempo que o necessário. Quando chegamos ao jantar, as coisas voltaram ao normal e passamos várias horas lá, quase esquecendo o que tinha acontecido. Após um jantar agradável e algumas conversas com amigos, nosso anfitrião ligou a TV para dar uma atualização sobre a tempestade de neve aos convidados que estavam indo embora. O noticiário local trouxe uma história terrível. A polícia estava relatando um carro roubado, tomado cerca de 2 horas antes. O relato da vítima foi o seguinte: uma mulher estava dirigindo com seu filho adolescente quando avistou um carro no meio da estrada, com os piscas de emergência ligados e as portas abertas. Eles pararam para ajudar, mas logo foram surpreendidos por 2 homens que surgiram de trás de um monte de neve, enquanto o outro saiu do porta-malas. Sob a mira de uma arma, a mulher foi forçada a entregar as chaves. Os criminosos fugiram rapidamente com o carro dela e o veículo que usaram para a armadilha. Olhei para David com puro pavor. Poderia ter sido nós. Contamos ao restante da festa o que havia acontecido conosco mais cedo, e a atmosfera ficou pesada, embora as pessoas estivessem fascinadas com a história. A pior parte dessa experiência é que agora eu confio ainda menos em estranhos. Fico pensando em quantas pessoas eu teria ajudado em momentos de necessidade se não tivesse passado por uma armadilha tão meticulosa. Os acontecimentos que vou compartilhar ocorreram há mais de 3 décadas, quando eu era apenas uma criança. Já peço desculpas caso alguns detalhes estejam um pouco embaralhados, mas farei o possível para me lembrar com clareza. Eu tinha por volta de 10 anos. Minha família era imensa. Nessa época, era complicado para mim guardar os rostos de todos os parentes, muito menos lembrar seus nomes. Em cada reunião familiar, sempre surgia alguém que eu não conseguia identificar, mas parecia que todos ali me conheciam bem. Meu pai fazia parte de uma grande ninhada, 9 filhos. Então, do lado dele, eu tinha nada menos que 8 tios e tias. Os meus avós paternos eram muito ricos e tinham uma mansão à beira-mar, que era compartilhada entre meu pai e seus irmãos. Embora eu não saiba o tamanho exato da propriedade, tenho certeza de que cabia mais de 30 pessoas dormindo ali, já que minha família passava grandes períodos do verão naquele lugar. Meus pais trabalhavam em empregos que permitiam uma flexibilidade, podendo trabalhar de forma remota ou ficar longe dos escritórios por longos períodos. O mesmo acontecia com os irmãos do meu pai e seus filhos. Era raro um momento em que estivéssemos só nós 4 na casa de praia. Eu me dava muito bem com meus primos e preferia estar na casa de praia, ao invés de ficar na cidade, pois era mais próximo de alguns primos do que dos amigos da escola. Gostava de vários dos meus tios e tias também, mas o meu tio Richard era de longe o meu favorito. Ele era pai do meu primo Michael. Michael, por outro lado, era meio reservado e a gente não brincava muito juntos. Mas o tio Richard era sensacional. Ele sempre sabia como levantar meu astral ou arrancar uma gargalhada de mim. Além de ser ótimo com as crianças, ele era terapeuta e psiquiatra, e muitas vezes era a pessoa a quem eu recorria nos momentos difíceis. Provavelmente ele sabia mais sobre mim do que meus próprios pais. Eu confiava nele e não tinha nada que eu não pudesse compartilhar. Naquele verão, porém, comecei a ter pesadelos intensos e perturbadores. Não me lembro de haver um tema comum entre eles. Cada sonho parecia abordar algo diferente, mas sempre emocionalmente desgastante. Era como ver um parente falecendo, ou o medo de ficar sozinho para sempre, coisas assim. Gostaria de ter mais detalhes, mas a verdade é que já fiz questão de apagar essas lembranças da mente. Contudo, um sonho em particular ainda me marca. Foi um desses sonhos em que você acorda, mas na verdade ainda está sonhando. Eu me levantei e desci para tomar café com meus pais, como de costume. Mas quando cheguei na cozinha, eles não estavam lá, e a mesa estava vazia. Corri de volta para os quartos dos meus pais e irmãos, mas não havia ninguém na casa. O restante do sonho foi eu, basicamente chorando no chão do meu quarto, me perguntando por que todos haviam me deixado. Depois de passar por 3 ou 4 pesadelos seguidos,
Resolvi contar para o tio Richard, já que me sentia envergonhado demais para falar com meus pais. Ele ouviu tudo com uma expressão de preocupação, enquanto eu relatava os detalhes das minhas experiências. Até chegou a anotar algumas coisas em seu caderno. Ele sugeriu que eu fizesse uma autorreflexão mais profunda, pois algo estava afetando meu subconsciente. Mas como eu deveria fazer isso, tendo apenas 10 anos? Ele comentou que iria pensar sobre o assunto e que eu deveria procurá-lo novamente se os pesadelos continuassem. Claro que continuaram. Após mais alguns dias de sonhos ruins, voltei para dar uma nova atualização ao tio Richard. Ele me disse que tinha refletido sobre a situação e descoberto o que estava acontecendo comigo. Segundo ele, embora eu não percebesse, estava profundamente frustrado com meus pais e guardava ressentimentos não resolvidos em relação a eles. Fiquei mais perdido do que antes. Eu sempre fui uma criança obediente, respeitosa e grata. Amava meus pais mais do que qualquer coisa, mas o tio Richard sabia o que estava falando. Ele era terapeuta, afinal de contas. Acreditei que ele já tinha lidado com casos assim e me considerei sortudo por ter a sua ajuda. Perguntei como deveria lidar com aquela nova descoberta, já que me sentia um pouco assustado. Ele me tranquilizou, dizendo que era natural sentir medo e que a maioria dos pacientes adultos reagia da mesma forma. Então ele sugeriu que, nos próximos dias, eu fosse um pouco mais desobediente em relação aos meus pais. Ele me aconselhou a dizer não, com mais frequência, e a discutir quando não conseguisse o que queria. Então foi exatamente o que fiz. Por 3 dias me comportei de uma maneira completamente diferente, ao ponto de preocupar meus pais. Eles me disseram que não gostavam da minha nova atitude e pediram para que eu parasse com aquilo. Aquilo me destruía por dentro, mas eu não aguentava mais ter pesadelos todas as noites. O meu eu de 10 anos faria qualquer coisa para se livrar deles. No entanto, os sonhos não pararam. Na verdade, só pioraram. Ficaram mais intensos, mais perturbadores e muito mais reais. Chegou ao ponto de se tornar insuportável. Contei novamente ao tio Richard, e dessa vez ele me disse que havia outra coisa que poderíamos tentar. Implorei para ele me contar o que era, mas ele parecia hesitante. Após minutos de súplica, ele finalmente revelou. Disse que meu cérebro era muito maduro para o meu corpo jovem e que eu precisava libertá-lo. Obviamente, eu não fazia ideia do que isso significava. Ele falou que, se eu tivesse mais um pesadelo, me contaria o que deveria ser feito. Fui dormir naquela noite apavorado. Eu não queria libertar meu corpo, mesmo sem entender do que ele estava falando. Naquela noite, algo diferente aconteceu. Eu acordei antes de ter um pesadelo. Durante os dias anteriores, isso nunca tinha acontecido. Era algo novo. No entanto, senti um medo inexplicável de me mover ou até mesmo respirar. Não era paralisia do sono, mas o pavor me dominava. Fiquei encarando a parede por 1 minuto, sem saber ao certo o que deveria fazer. A próxima coisa que aconteceu foi algo que nunca vou esquecer, por mais que eu tente. Sussurros ao lado do meu ouvido. E eu tinha certeza de que eram os sussurros do tio Richard. Instintivamente virei-me e gritei, o que fez com que ele recuasse rapidamente e saísse do quarto, fechando a porta atrás de si. Sentei-me ali, congelado de medo e suando frio. Parte de mim acreditava que ainda estava preso em um pesadelo. Em vez de tentar dormir novamente, corri para o quarto dos meus pais e contei tudo a eles. Falei sobre os pesadelos, sobre o tio Richard, sobre tudo. Meu pai não hesitou. Ele foi direto para o quarto do tio Richard e o confrontou. Meu tio, é claro, negou tudo. Mas meu pai, que era um homem grande e intimidador, não desistiu. Uma briga começou entre eles e meu pai arrancou a sacola que o tio Richard sempre carregava consigo. O tio Richard rapidamente recolheu suas coisas e saiu correndo para o carro. Enquanto isso, meu pai começou a vasculhar a sacola. O que ele encontrou era perturbador. Havia pilhas de papéis relacionados a sonhos, tanto anotações manuscritas quanto artigos impressos. Artigos sobre indução de pesadelos, técnicas específicas, anotações pessoais de experimentos e dados anteriores. Era horrível. O tio Richard acabou sendo preso, pois a polícia encontrou ainda mais coisas incriminadoras em seu computador. Não vou entrar em muitos detalhes,
mas acho que você já pode imaginar, levando em conta a ideia do libertar meu corpo que ele havia mencionado. Nunca mais o vi depois disso. Não sei o que aconteceu com ele a longo prazo, já que meus pais sempre evitavam falar sobre o assunto perto de mim. Às vezes, me sinto culpado por ter sido tão ingênuo diante de tudo, mas sei que não há mais nada que eu possa fazer sobre isso agora. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Isso aconteceu quando eu tinha 20 anos. Agora tenho 22, então não faz tanto tempo assim. Durante a faculdade, eu trabalhava como babá durante a semana para uma família e às vezes cuidava dos filhos de outra família mais rica nos fins de semana. Esses pais costumavam viajar e deixavam os 2 filhos comigo, então eu ficava com as crianças na casa deles durante todo o fim de semana. Eles tinham um quarto de hóspedes só para mim e a família era muito simpática, então foi uma experiência muito boa enquanto durou. Era outono, as folhas caíam, o tempo estava frio. Cheguei a casa na sexta-feira e a noite foi completamente tranquila. Brinquei com os 2 pequenos, que vou chamar de Henry e Emily. Henry tinha 7 anos e Emily, 5. Ambos eram adoráveis e muito bem comportados. Eles tinham horários de dormir estabelecidos, 19h30 para Emily e 20h30 para Henry. Durante o dia eu brincava com cada um deles de acordo com suas preferências. A casa tinha 2 quartos cheios de brinquedos, um para cada criança. Emily adorava suas bonecas e casas de boneca, e passávamos bastante tempo com elas. Henry gostava de videogames e eu ficava ao lado, assistindo-o jogar. Essas crianças tinham de tudo e a casa em si era incrível. Era uma propriedade imensa, com um grande lago no meio. Havia uma garagem para 3 carros e uma piscina com uma casa de piscina do outro lado do lago. Nessa casa da piscina, além de um bar, tinha uma sala de jogos com mesa de bilhar, dardos, fliperamas, uma TV gigante e muitos sofás. A família era tão rica e extravagante que tinha até um interfone que conectava a casa principal à casa da piscina. Bastava apertar um botão na parede para que o interfone tocasse em ambos os lados, permitindo que você se comunicasse. A casa da piscina também tinha uma enorme janela, com vista para o lago e para a casa principal. Depois que as crianças iam dormir, eu tinha a noite toda para fazer o que quisesse. Era ótimo. Uma das regras era que eu não podia convidar amigos, e sempre respeitei isso. Normalmente eu fazia videochamadas com amigos e assistia a filmes na casa da piscina para passar o tempo. Era um lugar incrível para se estar nas horas vagas, posso garantir. Certa vez, comecei a sentir fome. Então, caminhei pela propriedade de volta à casa principal, digitei o código da porta e fui até a cozinha. Eles sempre tinham uma quantidade absurda de lanches e comidas à disposição. Peguei um lanche congelado no freezer, coloquei no micro-ondas e depois de pronto voltei pela propriedade até a casa da piscina. Gostava de ficar lá porque podia falar alto ao telefone e aumentar o volume da TV sem me preocupar em acordar as crianças. Estava no sofá, comendo e assistindo ao filme As Branquelas, enquanto trocava mensagens com alguns amigos. Estava no meio de contar o quão incrível era esse trabalho, quando o interfone tocou, me pegando de surpresa. Fui atender e ouvi a voz de Emily do outro lado, dizendo que estava com medo, pois continuava ouvindo barulhos. Deixei minha comida de lado e corri de volta até a casa. Digitei o código na porta e fui direto para o quarto de Emily. Ela devia ter corrido de volta para a cama assim que desligou o interfone, porque já estava lá, encolhida e assustada. Para acalmá-la, fiz algumas cócegas e a ajudei a relaxar. Quando ela ficou mais tranquila, saí do quarto, fechei a porta e fui até a cozinha para pegar um pouco de vinho. Enquanto procurava um abridor de vinhos, ouvi um rangido leve vindo de outro cômodo. Congelei por um segundo, olhando instintivamente naquela direção, esperando ouvir mais algum som. Não queria me assustar. Tentei me convencer de que era apenas um barulho normal da casa. Ainda assim, admito que estava começando a ficar nervosa.
Sabia que tinha deixado a TV e as luzes acesas na casa da piscina, então precisava voltar. Tranquei a porta com o código e corri de volta para a casa da piscina. Sentei-me no sofá novamente e continuei comendo, sem o vinho desta vez. O filme As Branquelas ainda estava passando, mas eu estava mais concentrada no meu celular. Foi então que o interfone tocou novamente, me fazendo pular de susto. Corri para atender, mas desta vez não havia som do outro lado. "Emily?" perguntei no microfone. Tinha certeza de que ouvia alguém respirando, mas era tudo o que eu podia captar. Chamei os nomes de Emily e Henry algumas vezes, mas nada. Nesse ponto comecei a me sentir realmente apavorada. Liguei para minha amiga Megan e pedi que viesse até ali porque estava começando a ficar muito assustada. Expliquei para ela que a menina que eu estava cuidando havia dito que ouvia barulhos, e então eu também ouvi algo estranho, além de alguém ter apertado o interfone sem falar nada. Algo me dizia que não eram as crianças. Ainda estava ao telefone com Megan, que me dizia para não ser paranoica, embora soasse um pouco bêbada. Olhando pela janela, percebi que as luzes do corredor da casa principal haviam acendido. Disse isso a Megan, e qualquer possibilidade de que fosse uma das crianças desapareceu quando vi uma figura grande aparecer em uma das janelas do corredor. Soltei um grito e deixei o telefone cair, encarando um homem adulto que me olhava de volta. Percebi que o interfone tinha ficado ligado o tempo todo. Peguei o telefone, desliguei a ligação com a Megan e liguei imediatamente para o 190. Enquanto fazia isso, comecei a chorar e gritar pelo interfone que estava chamando a polícia, implorando para que nos deixassem em paz. Basicamente, estava repetindo tudo o que dizia ao operador do 190 pelo interfone. Olhei novamente pela janela e o homem já não estava mais lá. Entrei em desespero. Estava chorando histericamente e implorando ao operador do 190 que se apressasse. Ele continuava me pedindo calma, mas fazia tantas perguntas que eu mal conseguia responder. Continuei gritando o endereço, suplicando para que viessem logo. Quando ele perguntou se as crianças estavam seguras, gritei: "Não, elas ainda estão na casa com aquele homem." E foi nesse momento que ouvi o grito de Emily através do interfone. Caí de joelhos, chorando desesperadamente, enquanto o operador ainda tentava me acalmar. Mas eu estava completamente desmoronada. Disse ao operador: "Eu não sei o que fazer." Ele me respondeu: "A polícia está quase aí. Você precisa esperar." Eu respondi quase sem forças: "Ele está com as crianças." Ele perguntou se eu havia visto alguma arma com o homem e respondi que não sabia. Foi então que ouvi a voz de Emily novamente no interfone, me chamando pelo nome. Corri até o interfone e gritei: "Estou aqui. Pegue seu irmão e saiam da casa agora." Ela estava chorando e disse que havia um homem lá. Eu apenas repeti: "Sim, eu sei, só pegue seu irmão e saiam." Foi o ato mais corajoso que já fiz. Corri para fora, atravessei o quintal e encontrei as duas crianças já na porta, assustadas, mas esperando por mim. Peguei os dois e corremos de volta pela propriedade até a casa da piscina, onde nos escondemos com as luzes apagadas. Ambos estavam chorando, e eu também queria desabar, mas sabia que precisava ser forte por eles. Ainda estava no telefone com o 190, quando o operador me disse as palavras mais reconfortantes que já ouvi: "A polícia chegou. Eles vão te encontrar na casa da piscina." As lanternas dos policiais iluminaram as janelas da casa. Levei as crianças até a porta, onde encontramos alguns dos oficiais. Uma policial levou Emily e Henry até o carro, enquanto eu fui acompanhada por outro policial para um veículo diferente. Já havia 3 carros de polícia na frente da casa, e mais continuavam chegando. Eu respondia às perguntas que me faziam, ainda tentando entender tudo o que tinha acontecido, quando finalmente o encontraram. Trouxeram um homem que parecia ter cerca de 60 anos. Ele foi algemado e levado até o carro da polícia. Até hoje não esqueço o rosto dele enquanto ele me encarava. Era como se tivesse deformações, algo que me fez pensar que ele poderia ser resultado de consanguinidade. Os pais de Emily e Henry foram informados imediatamente, e não havia a menor chance de que ficássemos ali naquela noite. Eles organizaram para que a tia das crianças as buscasse, e acredito que ela tenha até faltado ao trabalho no dia seguinte para cuidar delas.
Quando já não precisavam mais de mim, voltei para casa, mas não consegui dormir naquela noite. Estava em choque e provavelmente ainda sob efeito da adrenalina. Os pais, compreensivelmente, não deixaram as crianças sozinhas por um bom tempo depois do ocorrido. Sei que eles moveram o processo contra o homem, e com os recursos que tinham, torço para que aquele homem tenha recebido a punição que merecia. Respeitosamente, disse a eles que não poderia mais trabalhar lá. Aquele evento me assombrou, e eu sabia que não conseguiria voltar para aquela casa sem reviver a noite terrível. Só posso imaginar o quão profundamente afetadas aquelas pobres crianças ficaram, e talvez ainda estejam. Eu tinha 28 anos e estava acampando sozinho em uma floresta perto de casa com meu fiel Beagle, Charlie, até que percebi que talvez não estivesse tão só quanto imaginava. Era novembro. Os dias ainda eram agradavelmente quentes, mas as noites já traziam aquele friozinho de fim de outono. Então me preparei bem. Levei minha lareira portátil, fluido e isqueiro, além de um machado para rachar lenha. Também não podia faltar a barraca, saco de dormir e, claro, o equipamento de pesca para aproveitar o lago ali por perto. Trouxe comida suficiente para os 2 dias que pretendíamos ficar. Mas, se pegasse uns peixes, seria um bônus para o jantar. Caminhei cerca de 1,6 km na mata a partir do meu caminhão, até achar um lugar próximo ao lago para montar acampamento. Achei uma clareira aconchegante, armei tudo e, em seguida, fui com Charlie até o lago tentar fisgar algo. Peguei alguns peixes pequenos que devolvi à água, já que não valiam o esforço. Durante a pesca, notei que Charlie estava muito atento à floresta, com o rabo imóvel, como se tivesse avistado ou escutado algo. Talvez fosse só um animalzinho qualquer, já que ele é treinado e nunca sai correndo atrás das coisas, por isso o deixo sem coleira. Depois de mais ou menos 1 hora pescando, decidimos caminhar ao redor do lago. Quando estávamos do outro lado, oposto ao acampamento, vi algo estranho. Algumas figuras que pareciam pessoas entrando na mata. Estavam longe, difícil de confirmar, mas parecia mesmo ser gente. E estavam muito perto de onde deixamos nossas coisas. Preocupado em não ser roubado, chamei Charlie e apressamos o passo de volta ao acampamento. Quando chegamos, o zíper da barraca estava aberto. Alguém claramente havia mexido em tudo. Incrivelmente, não parecia faltar nada. Não que houvesse muito para levar, além da lareira e o equipamento de pesca. Mas saber que tinham mexido em minhas coisas me deu um arrepio. Só para garantir, decidi gastar a próxima hora mudando o acampamento para outro ponto mais afastado, ainda perto do lago. Depois, comecei a cortar lenha para acender o fogo. Com a lareira já crepitando, alimentei Charlie e preparei um chile para o jantar. Nos acomodamos perto do fogo e comecei a escrever no meu diário. Foi quando Charlie, do nada, começou a latir para a floresta. A essa altura, já estava escuro e tudo o que eu conseguia enxergar era o que o fogo iluminava. Fiquei olhando para a escuridão, com um certo receio. Decidi então levar Charlie para dentro da barraca e apagar o fogo, já que se realmente houvesse pessoas por ali, a última coisa que eu queria era chamar atenção com o brilho da fogueira. Entrei no meu saco de dormir, com minha lanterna de leitura ao lado e comecei a ler meu livro. As orelhas de Charlie se mexiam constantemente, como se ele estivesse captando sons que eu não conseguia ouvir. Ele olhava ao redor, fixando os olhos nas paredes da barraca. Perguntei várias vezes: "O que foi, garoto?" Mas logo ele começou a rosnar. Tinha escutado algo lá fora. Talvez fosse um cervo, talvez um urso, ou, o que me dava mais medo, talvez uma pessoa. A ideia de uma pessoa rondando no escuro me apavorava muito mais do que a de um urso. Depois de um tempo, Charlie finalmente se acalmou e descansou a cabeça. Mesmo assim, eu me sentia desconfortável e só queria que a noite acabasse logo. Desliguei a lanterna e tentei dormir. Horas depois, acordei com Charlie rosnando e uivando. Mandei ele se acalmar e escutei atentamente. Foi então que ouvi um assobio do lado de fora, como aqueles que fazemos para chamar um cachorro. Charlie começou a rosnar mais uma vez. Havia realmente alguém lá fora no meio da escuridão, e o medo me dominou.
O assobio foi seguido por um som de estalos, como se alguém estivesse estalando a língua. Logo em seguida, passos começaram a se aproximar da barraca até pararem do lado de fora. Charlie ficou frenético, uivando descontroladamente. Eu o abracei forte, tentando acalmá-lo, sem dizer uma palavra. A fogueira já estava apagada e o silêncio era quase absoluto, exceto pelo som suave do vento. Charlie olhava fixamente para o zíper da barraca, rosnando baixo. O silêncio durou até que outro assobio surgiu, desta vez diretamente do lado de fora da barraca. Charlie enlouqueceu de novo. Com o coração disparado, tentei falar com uma voz firme e ameaçadora. É melhor ir embora. Estou armado. Mas minha voz saiu trêmula e claramente assustada. Os passos então se afastaram lentamente, com um ritmo pesado, até desaparecerem. Ou talvez apenas tenham parado perto, porque Charlie continuou a rosnar por mais de 1 hora. Eu estava tão apavorado que não consegui voltar a dormir, mas o medo me impediu de sair e desmontar tudo no escuro. No meio daquela floresta, meu telefone estava sem sinal, então não havia como ligar para pedir ajuda. E então, ao longe, ouvi um grito de mulher que ecoou por toda a floresta, como se ela estivesse gritando por sua vida. Aquilo foi demais para mim. Peguei Charlie, coloquei minhas botas, peguei a lanterna e corri. Corri o mais rápido que pude até chegar ao meu caminhão. Mesmo lá, ainda sem sinal, decidi dormir dentro do caminhão naquela noite. Quando o dia finalmente amanheceu, voltei ao acampamento com Charlie, recolhi minhas coisas e desmontei a barraca o mais rápido possível. Nem olhei para ver se algo tinha sido mexido de novo. Apenas queria sair de lá. Em menos de meia hora, tudo estava no caminhão e eu estava dirigindo para longe daquele lugar. Assim que o sinal voltou, liguei para a polícia através de um número não emergencial que encontrei online. Relatei o grito e a presença suspeita de pessoas ao redor do meu acampamento na noite anterior. Não faço ideia do que aconteceu depois e tampouco sei o que realmente estava acontecendo naquela floresta. Mas uma coisa é certa: nunca mais voltei lá para acampar. Estava sozinho em casa uma noite. Nossa casa é dividida em 2 andares, sendo que o de cima funciona como um apartamento. Meu irmão e eu vivemos no andar de cima e nossos pais ficam no andar de baixo. É uma configuração bem interessante. Era fim de semana e eu não tinha planos de sair, então fiquei por lá. Estava chovendo lá fora, o que fez com que meus amigos também não quisessem fazer nada. Acabei passando a noite assistindo a alguns filmes de terror no meu quarto. Naquele momento estava assistindo Doutor Sono, um filme que eu ainda não conhecia e que tinha me prendido bastante. Pausei o filme para pegar um lanche na cozinha. Fui até o armário, peguei uma caixa de biscoitos e nesse meio tempo ouvi um som vindo lá de baixo, mas não dei muita importância. Voltei para o quarto, fechei a porta e liguei o filme de novo. Notei que a luz de movimento no quintal havia acendido. E logo em seguida escutei mais alguns barulhos vindos do andar de baixo, exatamente debaixo do meu quarto. Parecia o som da porta dos fundos sendo fechada, explicando um pouco a estrutura da casa. Meu quarto fica diretamente sobre a porta dos fundos do andar onde meus pais moram. As paredes são tão finas que dá para ouvir praticamente tudo lá embaixo, então não foi difícil perceber que alguém estava por lá. Quando pausei o filme, ficou ainda mais evidente que havia passos pelo andar de baixo. Mandei uma mensagem no grupo da família perguntando quem tinha acabado de chegar. Minha mãe respondeu quase que imediatamente: "Não estamos em casa, isso só poderia significar que era o meu irmão, mas isso seria bem esquisito, já que ele nunca entra pela porta dos fundos. Além disso, ele não deveria estar em casa naquela noite." Escrevi no grupo da família: "Estou ouvindo alguém lá embaixo. Ethan, é você?" Ele não respondeu. Ouvi os passos atravessando a casa em direção à frente, até que saíram do meu campo de audição. Então percebi que os passos começaram a subir as escadas. Desliguei a TV. Os passos pesados vinham pelo corredor, ignorando todos os outros quartos, indo direto na direção do meu. Eles pararam bem na frente da minha porta, que se abriu logo em seguida.
Eu estava deitado na cama fingindo estar dormindo com os olhos semicerrados o suficiente para ver uma cabeça espiando pela porta, me encarando. Estava escuro, e tudo que consegui ver foram os olhos da pessoa. E não parecia ser o Ethan. A figura ficou lá, me observando por um tempo que parecia interminável, enquanto eu mantinha a pose de que estava dormindo. Após uns 30 segundos ou talvez um minuto, a pessoa fechou a porta, mas eu não ouvi os passos se afastando. Imediatamente escrevi no grupo da família em letras maiúsculas: Ethan, por favor, me diz que é você na casa. Ele respondeu quase que na hora: Não, do que você está falando? Foi então que avisei a eles que havia alguém na casa. Liguei para o 190 e comecei a falar baixo, quase sussurrando. E nesse exato momento ouvi os passos se afastarem da porta. Ele provavelmente me ouviu falar mesmo naquele tom quase inaudível. Os passos desceram as escadas e logo deixei de escutá-los. O operador me orientou a ficar na linha até que a ajuda chegasse. Cerca de 5 minutos depois, ouvi batidas na porta de entrada. O operador me disse que eu já podia descer e abrir para os policiais, e assim o fiz. Aqui no meu condado, a polícia sempre atua em dupla. Então, os 2 policiais que atenderam a chamada fizeram uma varredura completa na casa comigo, checando cada armário e olhando embaixo de cada cama. Quando confirmamos que o lugar estava vazio, eles foram embora. Aparentemente, um dos meus pais tinha deixado a porta dos fundos destrancada. Foi só isso. E é incrível como um detalhe tão simples pode causar uma situação como essa. Depois de algo assim, não tem como dormir. Ainda teria que passar o resto da noite sozinho, já que ninguém voltaria para casa até o dia seguinte. Logo depois que os policiais foram embora, a luz de movimento do quintal acendeu de novo. Algo a ativou. Olhei pela janela e por um breve segundo vi a silhueta de um homem se afastando da casa em direção a uma parte escura do quintal, onde ele desapareceu da minha vista. Fiquei com a impressão de que ele talvez tenha tentado entrar na casa novamente, mas, dessa vez, a porta estava trancada. Fiquei observando pela janela enquanto a luz de movimento permanecia acesa. Assim que se apagou, o quintal ficou completamente escuro e eu não conseguia enxergar mais nada. Sabia que, enquanto a luz não se acendesse novamente, ele não voltaria. Felizmente, ela não acendeu mais. Às vezes, levar meio segundo para trancar a porta pode ser o detalhe que impede alguém de entrar na sua casa. Meus pais esqueceram de trancar, e agora terei para sempre a lembrança aterradora de ver aquela cabeça espiando pela porta do meu quarto, especialmente os olhos. Essa imagem vai ficar marcada na minha memória para sempre. Meu nome é Brenda e tenho vivido sozinha há mais de 2 anos. Meu marido está no exército dos Estados Unidos, estacionado no exterior. É difícil ficar sozinha, mas me acostumei com o silêncio e a rotina da vida sem ele. Meu cachorro Max me faz companhia. Ele é um pastor alemão grande e protetor, e me sinto segura com ele por perto. Uma noite tudo mudou. Era uma sexta-feira à noite e eu tinha acabado de terminar de limpar após o jantar. A casa estava silenciosa, exceto pelo leve zumbido da geladeira e o ocasional ranger das tábuas do piso. Lá fora, o vento sussurrava através das árvores, fazendo os galhos baterem contra as janelas como longos dedos ossudos. Não prestei muita atenção. Morar sozinha faz você se acostumar com todos os pequenos sons que preenchem a noite. Max estava deitado aos meus pés enquanto eu limpava as bancadas na cozinha. De repente ele levantou a cabeça, suas orelhas se ergueram e um rosnado baixo saiu de sua garganta. Congelei, meu coração pulando uma batida. "O que foi, garoto?" Sussurrei, embora não esperasse uma resposta. Então eu o ouvi. Um ruído lá fora como passos pisando no cascalho da entrada. Era fraco, mas suficiente para me causar um calafrio. Max saltou de pé, latindo alto agora, seu corpo rígido enquanto enfrentava a porta da frente. Caminhei até a janela, puxando a cortina apenas um pouco para espiar. A luz da varanda lançava um brilho fraco, mas não vi ninguém. Ainda assim, Max não parava de latir.
andando de um lado para o outro perto da porta. Disse a mim mesma que provavelmente não era nada, apenas o vento ou talvez um animal passando. Vamos, Max, disse, tentando acalmar a nós dois. É hora de dormir. Desliguei as luzes do andar de baixo e subi para o meu quarto. Max me seguiu, ainda alerta, mas mais quieto agora. Uma vez lá em cima, senti-me um pouco mais segura. A casa parecia menor e mais protegida, com as portas trancadas e as janelas bem fechadas. Preparei-me para dormir, entrei sob as cobertas e fechei os olhos, tentando afastar o desconforto. Horas se passaram e adormeci levemente. Mas então, no meio da noite, fui despertada por um estrondo alto. Meu coração bateu no peito enquanto me sentava na cama, ouvindo. Max estava rosnando novamente, desta vez mais alto, mais agressivo. Minha respiração prendeu na garganta. A porta da frente havia sido arrombada. Eu podia ouvir o vento soprando pela porta aberta e, em seguida, passos lentos e deliberados, se movendo pela casa, lá embaixo na sala de estar. Meu sangue gelou. Peguei meu telefone na mesa de cabeceira e disquei 190, minhas mãos tremendo tanto que quase o deixei cair. Por favor, ajudem, sussurrei ao telefone, minha voz mal audível. Alguém está na minha casa. Tranquei a porta do quarto, pressionando minhas costas contra ela, como se isso pudesse de alguma forma me manter segura. Max estava ao meu lado, rosnando ferozmente, pronto para me proteger. Eu podia ouvir os passos se aproximando, movendo-se de cômodo em cômodo lá embaixo, como se quem quer que fosse soubesse exatamente para onde estava indo. Então, os passos pararam. Meu coração batia nos ouvidos enquanto eu prendia a respiração, esperando, rezando para que a polícia chegasse a tempo. Ouvi o som de sirenes à distância, ficando mais alto. O alívio me inundou, mas o medo ainda se agarrava a mim como uma sombra fria. A polícia chegou rapidamente e ouvi-os gritando comandos lá fora. Fiquei trancada no meu quarto com medo demais para me mover. Minutos depois, ouvi-os entrar na casa, suas vozes ecoando pelos corredores enquanto vasculhavam cada cômodo. Finalmente houve uma batida na porta do meu quarto. Senhora, é a polícia. Você está segura agora? Destranquei a porta, minhas mãos trêmulas, e a abri para encontrar 2 oficiais em pé ali. Max correu para fora, latindo para eles. Mas eu sabia que ele estava apenas fazendo o seu trabalho, me protegendo. Eles me disseram que haviam prendido o homem lá embaixo. Segui-os até a sala de estar, minhas pernas parecendo fracas sob mim. A porta da frente pendia torta nas dobradiças, a fechadura completamente quebrada. Minha casa, meu espaço seguro, parecia violada, como um lugar que eu não conhecia mais. O homem que eles prenderam estava sentado na parte de trás de um carro da polícia lá fora. Eu não o reconhecia. Ele estava desalinhado, com olhos selvagens e um sorriso estranho no rosto. O oficial se voltou para mim, sua expressão séria. Senhora, disse ele, temos procurado por este homem há um tempo. Ele tem te seguido por semanas. Ele sabia que seu marido está no exército e que você vive sozinha. Ele estava planejando roubá-la. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Senti náuseas, meus joelhos ameaçando ceder enquanto a realidade da situação se infiltrava. Este homem estava me observando, rastreando cada movimento meu, esperando o momento perfeito para atacar. Olhei para minha casa, agora cheia de policiais, e parecia estranha, como se eu não pertencesse mais a ela. O pensamento daquele homem me seguindo, sabendo que eu estava sozinha, me encheu de um medo que nunca havia sentido antes. A ideia de que ele estava me observando por semanas, espreitando nas sombras, fez minha pele arrepiar. Trabalho em um pequeno escritório no centro da cidade. Nada chique, apenas algumas mesas, computadores e pilhas de papéis por toda parte. A maioria dos dias é tranquila, especialmente depois do expediente, quando todos vão embora. Mas às vezes tenho que ficar até tarde. Foi em uma dessas noites que experimentei algo que nunca esquecerei. O escritório estava vazio. Meus colegas tinham saído horas atrás, e o único som era o leve zumbido do ar-condicionado. Já passava das 21 horas
e eu estava tentando terminar alguns relatórios que eram para a manhã seguinte. O brilho suave da tela do computador era a única luz na sala, lançando longas sombras nas paredes. Sentia-me calma, embora o vazio do escritório sempre me desse uma sensação estranha. Aquele tipo de sensação em que você sabe que está sozinho, mas parece que alguém está lá, observando. Tentei ignorar e me concentrar no trabalho. Já tinha ficado até tarde muitas vezes antes, mas aquela noite parecia diferente. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, tornando-se mais denso a cada minuto que passava. Depois do que pareceram horas digitando e olhando planilhas, reclinei-me na cadeira para fazer uma pausa. Foi quando notei algo estranho. Pelo canto do olho, vi um movimento no reflexo da tela do computador. Foi rápido, apenas um borrão escuro passando atrás de mim. No início pensei que fosse um truque de luz. Talvez eu tivesse olhado para a tela por tempo demais. Lancei um olhar ao redor do escritório, esperando não ver nada fora do comum. Mas algo chamou minha atenção. Perto do canto mais distante da sala, as sombras pareciam mais escuras que o normal, como se estivessem se acumulando em um único ponto. Pisquei, tentando ajustar meus olhos, mas a escuridão não desaparecia. Era estranho porque a sala estava tênue, mas não completamente escura. Ainda havia algumas luzes acesas no corredor lá fora, e geralmente elas lançavam luz suficiente para evitar que o escritório ficasse totalmente na penumbra. Esfreguei os olhos pensando que talvez estivesse apenas cansado, mas quando olhei novamente, a mancha escura ainda estava lá, quase como uma sombra que não pertencia a nada. Tentei ignorá-la e voltei ao meu trabalho, convencendo-me de que estava apenas imaginando coisas. Mas a sombra estranha não saía da minha mente. De vez em quando, olhava de volta para aquele canto, esperando que desaparecesse, mas não desaparecia. Parecia mudar ligeiramente, como se estivesse se movendo. Depois de mais alguns minutos com essa sensação inquietante, decidi me levantar e esticar as pernas. Talvez andar um pouco ajudasse a afastar essa sensação estranha. Quando me levantei, hesitei. Algo não parecia certo. O escritório ainda estava silencioso, mas o ar parecia mais pesado agora, como se eu estivesse sendo observado. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesmo que era apenas minha imaginação. Caminhei em direção à pequena cozinha nos fundos do escritório, passando pelo canto onde a sombra estava. À medida que me aproximava, diminui o passo. Não sei porquê, mas senti-me atraído por ela, como se precisasse ver se realmente estava lá. Quando cheguei ao canto, congelei. A sombra não era apenas um truque de luz. Era real e estava se movendo. Não era uma pessoa ou algo sólido. Era como uma massa de escuridão, girando lentamente, como se tivesse vida própria. Meu coração começou a bater forte no peito. Queria me mover, correr, mas meus pés estavam presos no lugar. Não conseguia desviar os olhos. A sombra parecia se estender, quase como se estivesse alcançando em minha direção. Foi quando o ar na sala ficou ainda mais frio. Podia ver minha respiração agora. Pequenas nuvens brancas escapando dos meus lábios na luz fraca. A sombra se aproximava, ainda girando, mas agora mais deliberada. Senti uma sensação profunda de medo, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Então, tão rápido quanto apareceu, a sombra tremeluziu e desapareceu. Fiquei ali atordoado, meu coração acelerado. A sala parecia clarear novamente, o ar frio lentamente desaparecendo. Não sabia o que fazer. Deveria ir embora? Deveria ficar? Minha mente estava corrida, tentando entender o que acabara de ver. Mas não importava o quanto eu tentasse, não conseguia explicar. Rapidamente juntei minhas coisas, não querendo ficar no escritório por mais tempo do que o necessário. Enquanto me apressava em direção à porta, lancei um último olhar para o canto. A sombra havia sumido, mas a sensação de estar sendo observado permaneceu. Era como se a escuridão tivesse deixado algo para trás, uma presença que ainda pairava no ar. Praticamente corri para fora do prédio, meus passos ecoando pelos corredores vazios. Quando finalmente cheguei lá fora, respirei fundo, o ar fresco fazendo pouco para acalmar meus nervos. Minhas mãos tremiam enquanto eu procurava as chaves do carro.
Enquanto dirigia para casa, minha mente corria, reproduzindo os eventos repetidamente. Não tinha explicação para o que vi, mas sabia de uma coisa: não ficaria até tarde no escritório novamente tão cedo. Eu tinha acabado de fazer 14 anos, e era o verão de 2012. Estava à procura de um emprego, e minha avó mencionou uma família que ela conhecia com 2 meninos, Alexander e Danny. Alexander tinha 10 anos e Danny 5. Estava animada com a ideia de conseguir um emprego de verão e ganhar um extra. Fui conhecer a família com minha avó, e eles eram bem simpáticos. Os meninos pareciam tranquilos, nem um pouco chorões ou birrentos. Na verdade, nos demos super bem brincando com os caminhões deles. Acertamos uma data com os pais, e eles mencionaram que tinham um jantar na noite seguinte. Assim, no dia marcado, fui até a casa deles. Era uma noite úmida e chovia bastante. Quando cheguei, os pais estavam se preparando para sair. Eles me entregaram um papel com algumas regras e rotinas das crianças, junto com coisas que não queriam que fizessem. Ao lado, uma anotação dizia que Danny jurava ouvir batidas na janela todas as noites, mas que não era para dar importância, porque eles acreditavam ser apenas uma história infantil. Eu tinha só 14 anos, e aquela informação me deixou um pouco desconfortável, mas logo esqueci. A noite foi tranquila, assistimos TV e brincamos. Não deram nenhum problema. Porém, quando disse que era hora de ir para a cama, notei que Danny começou a enrolar e parecia meio ansioso. Deixei passar, achando que ele, por ser mais novo, só queria dormir mais tarde. No fim, consegui colocar os dois para dormir. Passou 1h30, já eram 22 horas. Ouvi Danny me chamar com a voz sonolenta mais alta. Fui até ele e perguntei o que havia de errado. Ele disse que tinha ouvido as batidas de novo. Senti um frio na barriga, mas acendi a luz e fui até a janela. Lá fora, só a escuridão e as luzes do vizinho. Eu disse calmamente a Danny: provavelmente é só um inseto, afinal, é verão. Ele pareceu se acalmar com isso e deitou de novo. Quando saí do quarto para fechar a porta, ouvi um leve som de batida na janela. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto acendia a luz e olhava novamente pela janela. Não havia nada lá fora. Continuei repetindo para mim mesma que eram apenas insetos batendo na janela, mas algo dentro de mim me dizia que eu precisava fazer algo. Então, para tranquilizar Danny, abri a janela e gritei: esta é uma propriedade privada. Vou chamar a polícia. Alguns segundos depois, ouvi passos apressados em direção à floresta, que ficava logo atrás do quintal. Naquele momento, senti os pelos dos meus braços e pernas se eriçarem e, imediatamente, liguei para a polícia. Dessa vez, de verdade. Logo em seguida, avisei os pais e, felizmente, eles já estavam a caminho. Quando a polícia chegou, não pareceram surpresos com o que contei. Eles já haviam recebido relatos similares na área sobre alguém que se aproximava das janelas à noite, espiando e batendo nelas. Recebiam ligações sobre isso quase toda semana. Os pais de Danny nunca levaram a sério o que ele dizia, achando que era só coisa de criança. Mas no fim era tudo real. A polícia vasculhou a área, mas nunca encontrou ninguém. Depois dessa noite, com todo o cuidado do mundo, expliquei à família que eu não me sentia confortável cuidando mais dos filhos deles. Até hoje, penso em como as coisas poderiam ter sido diferentes, como, Deus me livre, se a janela estivesse destrancada ou aberta. Às vezes, talvez os pais não devessem ignorar o que os filhos pequenos dizem como sendo apenas imaginação. Isso aconteceu quando eu tinha 8 anos e minha irmã mais nova tinha 6. É uma memória que me marcou tanto que até hoje consigo me lembrar de cada detalhe, mesmo sendo um adulto. Essa experiência ficou gravada em mim. Nossos pais contrataram uma babá para cuidar de nós durante um fim de semana em que eles sairiam para uma viagem a 2. Era um garoto de 16 anos, Oliver, que respondeu a um anúncio que minha mãe colocou na biblioteca. Curiosamente, ele estudava na mesma escola que meus pais frequentaram.
o que talvez tenha feito com que eles se sentissem mais seguros em confiar nele. Ele cuidou de nós por 3 noites, de quinta a domingo. Na primeira noite tudo é meio nebuloso para mim. Eu era obcecado pelo jogo Ratchet & Clank no meu PlayStation e passei a noite toda no porão jogando. A mesma coisa aconteceu na sexta-feira. Eu joguei por tanto tempo que Oliver desceu para interagir comigo. Ele disse que também gostava do jogo e acabamos jogando juntos no modo versus. Foi divertido e eu comecei a gostar dele. No sábado, meu amigo Jacob veio até minha casa e jogamos futebol no quintal. Oliver se ofereceu para apitar o jogo enquanto estava com minha irmã. Ele parecia um adolescente totalmente normal aos meus olhos de 8 anos. Jacob foi embora logo depois de comermos a pizza que Oliver pediu com o dinheiro que, imagino, meus pais tinham deixado para a comida. Naquela noite, quando eu já estava na cama jogando no meu DS, Oliver entrou e perguntou: "Você quer jogar mais algum videogame?" Lembro de ter dito educadamente que estava cansado. Ele saiu do quarto, mas a história não acabou aí. Eu sempre dormi pesado quando criança. Acordar no meio da noite não era comum para mim. Então, quando acordei naquela noite no meu quarto escuro, estranhei. Ouvi o som da porta se fechando e quando olhei para o lado, meus olhos se ajustaram à escuridão e eu vi alguém parado no canto do quarto. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ouvi Oliver dizer: "Shh, sou eu." Eu não disse nada, mas então Oliver começou a se aproximar lentamente da minha cama. Ele puxou minhas cobertas e eu juro que ele estava prestes a se deitar antes de eu gritar: "Pare!" Ele congelou. Saí da cama e deixei o quarto. Fui direto para o quarto da minha irmãzinha, peguei um cobertor debaixo da cama dela e me deitei no chão, tremendo de confusão e desconforto. No dia seguinte não vi Oliver. Sabia que ele ainda estava na casa porque ele deu café da manhã para minha irmã, mas claramente estava me evitando. Eu não sabia o número dos meus pais, então não podia ligar para eles. Passei o dia no meu quarto brincando com minha irmã e Oliver nunca apareceu. Naquela noite o sono não veio facilmente por razões óbvias. Eu estava deitado na cama quando ouvi minha porta abrir com um rangido novamente. Desta vez, não olhei para cima. Ouvi a porta se fechar após um silêncio breve. Quando olhei não vi ninguém, mas sabia, mesmo aos 8 anos, que ele estava rondando de novo. Meu instinto era proteger minha irmã. Então peguei meus travesseiros e cobertor e fui para o quarto dela. Quando cheguei lá, Oliver já estava a meio caminho da cama dela no escuro. Gritei para ele: "Afastem-se dela." Ele disse para eu me acalmar, afirmando que só estava verificando se ela estava bem. Ele saiu rapidamente e eu tranquei a porta. Essa foi a última vez que o vi. Na manhã seguinte, acordei no chão do quarto da minha irmã. Falei para ela que devíamos ficar ali jogando até que nossos pais voltassem. Felizmente, eles chegaram cedo naquele dia. Ouvimos a conversa deles com Oliver lá fora, mas não saímos do quarto até ele ter ido embora. Quando meus pais me perguntaram por que dormi no chão do quarto da minha irmã, não lembro exatamente o que respondi, mas sei que não contei a verdade. Nunca contei a eles o que realmente aconteceu. Frequentemente me arrependo disso. Tenho medo de que, por não falar, Oliver possa ter machucado outra criança. É triste pensar que guardei isso durante toda a minha infância, porque estava muito envergonhado e desconfortável para contar a alguém.